circuitos de proteções. A gente falou circuitos de proteções nos pinos de alimentações, né, no pino 4 e no pino 16, só que a gente também tem proteções aqui no circuito de reset. Então, quando eu estava seguindo a linha, não sei se vocês observaram, a gente tem outro diodo Zener aqui na linha de reset. Então, um diodo Zener D111, um Zener de 6,2 volts. Também pode estar com problemas matando aí o pulso de reset, ou tendo um pulso de reset com uma amplitude menor que é necessária. Além do diodo Zener, nós também temos aí o capacitor, né? O C122, que também pode estar ocasionando algum problema nessa linha. Bom, pessoal, tendo alimentação nos pinos 4 e 16, tendo reset no pino 12, o que a gente tem que ver? Tem que ver se o microprocessador está oscilando. Então, para isso, o microprocessador utiliza um cristal. Um cristal aqui, o X001, de 10 MHz. Bom, pessoal, sempre tomem cuidado aí, na hora que vocês forem medir aí o oscilador, né, o cristal 001. Vocês devem medir aí com a ajuda de um osciloscópio. Então, alguns osciloscópios tem um conector atrás dele, né, que você liga o frequencímetro. Outros você consegue verificar qual que é a frequência de oscilação. Só que quando você for conectar a ponteira do osciloscópio em cima do oscilador, ele tem que estar em vezes 10. Se tiver em vezes 1, você pode estar aplicando aqui uma capacitância em cima do oscilador, mudando aí a frequência de oscilação e até mesmo tá travando aí o microprocessador. Bom, então o microprocessador agora ele está alimentado, já está resetado e está oscilando corretamente. Então, o que ele fica aguardando? Ele fica aguardando o acionamento de power on, vindo ou do controle remoto ou do painel frontal do televisor, que é agora que a gente vai voltar aqui no slide, na apostila, para vocês estarem verificando. Então, como já disse, power on. Então, o power on, depois de tudo feito, alimentação, feito o reset, então, quando o usuário ele efetua aí o comando de power, o que acontece? O microprocessador, o IC001, através do pino 62, que é o pino de O relé, ele envia aí uma tensão de 4,6 volts. Essa tensão de 4,6, ela vai passar na placa, ainda na placa A, ela passa por um resistor, o R077, e depois ele passa por um diodo, o D508, chegando aí no conector ligado na placa GK. Então, o conector 1601, pino 3, conforme demarcado aqui com a estrela amarela. Então, no pino 62, ele tem aí uma tensão de 4,6 volts, passou por um resistor, passou pelo diodo, ele tem uma queda de tensão, caindo aí para 3,7 volts. Essa tensão de 3,7 volts, se a gente for seguir a linha aqui na placa GK, ela entra aqui no pino 8 do nosso IC602, o RSU Power Switch. Essa linha de 3,7 também ela passa por um resistor, o R614, que alimenta o pino 9 desse mesmo IC. Pino 9, só que ele alimenta aí com uma tensão de 0,7 volts aproximadamente. Bom, tendo a tensão de 3,7 volts no pino 8 do RSU, só marquei errado, no pino 8 do IC602, o que acontece? Internamente, esse C ele chaveia a tensão que está no pino 9 para o pino 10. Então, no caso, o pino 9 ele tem 0,7 volts. Então, na saída do pino 10, conforme demarcado aqui com a estrela amarela,
ele vai ter uma tensão de 0,7 volts. Agora eu vou abrir o esquema para vocês verem mais detalhadamente, para vocês verificarem que ele vai estar ligado diretamente na base do nosso transistor Q608, que é o transistor de main relé. Então, deixa eu abrir o esquema. Então, deixa eu ir desde o microprocessador para vocês entenderem melhor. Então, o que eu estava dizendo? O comando de power on é vindo ou do teclado ou da linha de circuits, vindo proveniente lá do controle remoto. Então, quando o microprocessador recebe o sinal de acionamento, power on, ele libera aí uma tensão de 4,6 volts em cima do pino 62, o relé. Essa tensão de 4,6 volts, ela passa aqui pelo resistor R077 e, seguindo esta linha, a linha, ele está ligado no nosso diodo D508. Então a gente vai ter uma queda de tensão em cima aqui do nosso diodo, tendo aí uma tensão de aproximadamente 3,7 volts aqui no pino 3 do nosso conector CN504. Então esse conector ele vai estar ligado lá na placa GK, lá para a placa GK. Então vamos lá para a placa GK. Então conector 1601. A gente tem aí essa tensão de 3,7 em cima do conector pino 3, pino de main relé. Então, que nem eu disse anteriormente, a gente tem 3,7 volts. Então, se eu for seguir essa linha, aqui para baixo, né, pessoal, ele alimenta aqui o pino 8 do IC602. Então, o pino 8 vai ter 3,7 volts. Aí eu falei que ele passava por um resistor, né? Então, vamos seguir a parte de cima, né, dessa linha de 3,7 volts, que vem para a direita. Ele passa por um resistor, o R614. Passou pelo resistor, ele volta novamente aqui na linha de baixo, né, pessoal? Ele volta lá para o pino 9 do RSU Power Switch. Voltando aqui, pino 9 do RSU Power Switch. Então, tendo 3,7 volts aqui no pino 8, internamente o IC602 ele vai chavear a tensão que está aqui no pino 9 para o pino 10. Então, como o pino 9 tem 0,7 volts, o pino 10 vai ter 0,7 volts. Então, seguindo aqui a linha no pino 10, ele está ligado aqui na base do Q608. O Q608 é um transistor aí NPN. Então vamos voltar à apostila, voltar ao slide e ver o que acontece quando temos uma tensão aí de 0,7 volts aqui na base desse transistor Q608. Bom, ao receber uma tensão de 0,7 volts na base aqui do transistor Q608, ele conduz, levando seu coletor à terra, aterrando aí o relé RY600, conforme eu vou demarcar aqui em amarelo, e fazendo também o transistor Q691, deixa eu demarcar aqui em uma estrela amarela, está aqui na figura logo à direita. Então, o Q691 ele conduz, provocando o corte do outro transistor, o Q605. Com isso, a gente vai ter uma tensão de 7,5 volts aqui nesse ponto. Deixa eu demarcar aqui com uma seta azul para vocês verificarem melhor. A gente vai ter 7,5 volts aqui nesse ponto. E esse ponto ele está ligado no relé RY600. Ele está ligado aqui nesse ponto aqui à direita do relé. Então, tendo
7,5 volts desse lado e do outro lado ele estando aterrado, o relé ele vai atracar. Então, o relé é um relé de 5 volts. Então ele liga uma fase AC à ponte retificadora D600. E o D600 ele está ligado no nosso oscilador principal, o IC600, nosso conhecido MCZ3001D. Então, como essa imagem aqui está meio complicado de vocês verem, né? Então vou abrir o esquema. Então, partindo desde o transistor Q608, vou mostrar como é feito o acionamento do relé RY600. Bom, o transistor Q608, como eu já disse, é um transistor NPN. Então, tendo uma tensão na base de 0,7 volts, o que ele vai fazer? Ele vai conduzir. Então, o coletor dele ele vai ser levado à terra. Levando esse sinal do coletor à terra, o que acontece? Se a gente for seguir este ponto, vou seguir aqui para baixo. Então, vamos seguindo aqui na linha. Ele está ligado em um lado do relé RY600. No caso, este lado aqui do relé, ele vai estar aterrado. Agora vamos ver esse outro lado aqui, né, que eu falei que tem que ter uma tensão de 7,5 volts para o RY600 jogar a fase aqui em cima da ponte retificadora D600. Então vamos ver como é que é feito. Então, o transistor Q608 ele está aterrado, né? O coletor está aterrado à terra. Aterrado à terra foi bom. Bom, com esse ponto aterrado, se a gente for seguir essa linha, ele está ligado no nosso transistor Q691. Então, o que a gente pode observar? Dando esse lado aqui, a terra, esse transistor sendo PNP, ele vai conduzir. A gente vai ter uma queda de tensão em cima aqui do emissor, a base, uma queda de tensão acima aí de 0,6, 0,7 volts. Então, esse transistor Q691, ele conduz. Conduzindo, vocês podem ver que esse ponto aqui, que é? Ele está ligado, ele liga o emissor e a base. Então, aqui a gente tem é o mesmo ponto. Se é o mesmo ponto, a gente não tem nenhuma queda de tensão aqui entre base e emissor do nosso transistor Q605. Então esse transistor aqui ele vai estar cortado. Estando cortado, vocês lembram quando o Manuel explicou da fonte de standby? Aqui a gente tinha 15 volts, né, aproximadamente. Essa tensão de 15 volts, ela não vai para o emissor. O transistor vai estar cortado. Se está cortado, o que acontece? Não vai ter nenhuma tensão em cima desse diodo, do D645. Mas, a gente vai ter a tensão de 7,5 volts aqui em cima do nosso diodo D620. Então, tendo 7,5 volts aqui nesse ponto, como é que eu estou demarcando aqui com a mão? Se a gente for seguir essa linha, seguindo a linha, meio complicado, né? Mas vamos seguir aqui. Essa linha aqui de 7 volts e meio, ela liga aqui no outro lado do relé RY600. Então, como já dito anteriormente, esse é um relé de 5 volts. Então, a gente tendo 7 volts e meio aqui e esse outro lado da bobina do relé estando aterrado, o que acontece? Atraca o relé, então ele joga a fase em cima aqui desse ponto. Então, ele vai jogar a fase em cima da nossa ponte retificadora D600. Então, tendo uma fase aqui e tendo outra fase aqui, começa a gerar tensão. A tensão a ser retificada, passa pelo dobrador ou não, dependendo se ele estiver acionado ou não.
Então a gente vai ter aí aproximadamente 300 volts em cima do nosso fuse resistor, o R615. Tendo 300 volts aqui, ele vai alimentar o nosso oscilador da fonte principal, o IC600. Bom, pessoal, acabei de explicar aí o acionamento do Power On. Então, deixa eu voltar na apostila para vocês seguirem. Aqui a gente comentou, né, do acionamento do relé RY600. E agora vamos comentar do Power Off. O que isso quer dizer? O desligamento, né? Como é que o aparelho desliga a fonte de alimentação principal. Então, de acordo com o comando do usuário, né? Quando o usuário aperta o botão para desligar o televisor, o microprocessador ele zera a tensão no pino 62. Então, vocês lembram? O pino 62 é o pino de O-relé. Então, vai zerar a tensão no pino 62, então não vai passar nenhuma tensão em cima do resistor, o R077, nem em cima do diodo, D508. Então, naquele pino 3 de main relé, a gente vai passar a ter 0 volts. Tendo 0 volts, essa linha está ligada aonde? Ele está ligado no pino 8 do IC602, do dobrador de tensão, né? O RSU Power Switch. Então, não tendo tensão no pino 8, ele não vai chavear o pino 9 e 10 do mesmo. Então, no pino 10, a gente não vai encontrar tensão nenhuma. Vamos ter 0 volts. E vocês lembram que no pino 10, ele está ligado diretamente à base do transistor Q608. Então, a base do transistor, tendo 0 volts, então ele vai estar cortado. Com isso, o coletor do mesmo ele fica em alta impedância. Então, a base do Q691 ele também fica em alta impedância, levando também ao corte. Então, Q691 ele vai ficar cortado e o Q605, que em situação de Power On ele fica cortado, ele começa a conduzir. Então, na linha de 7,5 volts, nós vamos ter 15 volts. Bom, pessoal, tendo 15 volts na linha, o que a gente tem? A gente vai ter 15 volts em um lado da bobina do relé RY600 e também 15 volts aqui no pino 7 do RSU Power Switch. Então, a gente vai inibir aí o acionamento do RY601. RY601, que é a parte que é o relé responsável pelo acionamento lá do dobrador de tensão. Bom, como é um relé, o relé RY600 é um relé de 5 volts, ele poderia acionar assim aleatoriamente, porque um lado dele ele vai estar com 15 volts e o outro lado ele vai estar com alta impedância. Mas aleatoriamente ele pode aí acionar, né, pessoal? Mas isso não acontece porque, paralelo com o RY600, a gente tem o diodo Zener, o D629, um Zener de 12 volts. Então, qualquer problema que ocorra aí, caso ocorra aí um acionamento entre a linha de 15 e a linha que está em alta impedância, o Zener ele começa a conduzir e não deixando aí o RY600 atracar. Então, ele vai inibir o acionamento do mesmo. Então, vamos dar deixa eu abrir aqui o esquema para visualizar melhor aí como é feito o circuito de power off. Então, o microprocessador, recebendo o sinal de power off, ele zera o pino 62, pino de O-relé. Zerando o pino 62 de O-relé, nós vamos ter 0 volts aqui no pino 3. Esse pino 3, vocês lembram quando eu expliquei a parte do Power On, ele está ligado aqui no pino 8. Depois também ele passa por um resistor, o R614.
que vem aqui ligado no pino 9 do RSU Power Switch. Bom, tendo 0 volts aqui no pino 8, como é que esse C funciona internamente? Vocês se lembram que no Power On ele chaveava, né, a tensão existente no pino 9 para o pino 10. Só apenas quando tinha tensão de 3,7 em cima do pino 8. Então, como o pino 8 está com 0 volts, a gente não vai ter mais chaveamento aqui entre os pinos 9 e 10. Não tendo mais chaveamento entre os pinos 9 e 10, o pino 10 ele também vai se apresentar com 0 volts. Tendo 0 volts aqui nessa linha, vocês lembram aqui, né? Deixa eu seguir essa linha. Ela está ligada bem na base do nosso transistor de main relé, o transistor Q608. Então, tendo 0 volts aqui na base do Q608, ele vai estar cortado. Então, o nosso coletor ele vai estar em alta impedância. Então, vamos seguir aqui esse ponto. Vamos seguir aqui para baixo. Então, esse ponto aqui para baixo ele está ligado lá no relé RY600. Então, puxar aqui para cima, nosso transistor RY600. Então, nesse ponto aqui da bobina do relé, ele vai estar em alta impedância. E o outro lado, vamos ver o que acontece. Então, voltando lá para o transistor Q608. Então, a gente viu aqui na parte de baixo, né, que ele é ligado em um lado da bobina do relé, RY600. Então, um lado ele fica em alta impedância. Agora, o outro lado, ele também fica em alta impedância. Então, o que a gente vai ter? A gente não vai ter aí uma queda de tensão, né, necessária para a polarização desse transistor, do Q691, do transistor PNP. Então, não tendo uma queda de tensão aqui necessária para polarização do mesmo, entre base e emissor, ele vai estar cortado. Estando cortado, a gente vai ter aí a condução do transistor Q605. Então, o coletor do Q605, vocês lembram, ele é proveniente lá do pino 9 do transformador T605. Então, no coletor a gente vai ter aproximadamente 15 volts. Então, estando o transistor Q605 conduzindo, ele passa a circular corrente aqui em cima do transistor do diodo D645. Então, nessa linha, a gente vai ter aproximadamente aí 15 volts. Então, sempre lembrando aí a vocês, então, quando o transistor Q691 ele está cortado, o Q605 ele conduz. Então, nesse ponto aqui que eu estou indicando com a mão, ele tem 15 volts. Agora, quando o Q691 ele conduz, o Q605 ele está cortado. Então, no caso de Power On, né, que o Q691 conduz, e Q605 cortado, então a gente vai ter aí, nesse ponto, a tensão de 7,5 proveniente aqui desta linha. Bom, como eu estou explicando de Power Off, então, nesse ponto, ele tem 15 volts, né? 15 volts nesse ponto. Então, se a gente seguir aqui essa linha, ele vai estar ligado lá no outro lado da bobina do relé RY600. Então, nós vamos ter 15 volts aqui e alta impedância aqui. Normalmente, o relé ele não iria atracar, mas vamos supor que aleatoriamente ocorra algum problema. Então, como esse lado é 15 volts e esse outro lado, vamos dizer, caso ocorra algum problema, ele aterre, o relé ele iria acionar. Mas isso não ocorre porque a gente tem um diodo Zener aqui em paralelo com a bobina, o Zener D629. Vocês podem verificar aqui que é um Zener de 12 volts. Então, caso esse lado aqui da bobina do relé ela aterre, e aqui tenha 15 volts, o Zener ele passa a conduzir, curto-circuitando a bobina do relé RY600. Então ele não vai jogar nenhuma fase em cima aqui da ponte retificadora D600. Consequentemente, não vai ter nenhuma tensão aqui para frente,
e o oscilador ele vai estar desligado. Bom, acabei de explicar então o Power On e o Power Off, então vamos dar prosseguimento aí à apostila, começando a comentar aí sobre o oscilador principal da fonte, o IC600. Então, uma vez o relé RY600 acionado, como o Alexandre comentou, a gente vai estar então alimentando o circuito oscilador propriamente dito, né? Mais especificamente aí o IC600, que é o MCZ 3001. Então nós vamos aí estar analisando o princípio de funcionamento do IC600, né? Como que ele começa a oscilar, como que é a partida desse circuito oscilador. Primeiramente, aí, aproveitando esse slide, né? Vocês têm uma tabela do IC600, que é o MCZ3001, uma tabela onde ele dá para nós aí a pinagem, né? Do pino 1 ao pino 18 e as tensões. Então, nós temos aí nessa tabela as tensões do pino 1 ao pino 18, né? Então, tanto para a rede 110 volts, como para a rede 220 volts, tá? Então, só peço aí a atenção de vocês para a tensão marcada no pino 14, tá? Tensão marcada aí no pino 14, essa tabela está errada. Então, a tensão no pino, tanto em rede 110 como em rede 220, a tensão aí é de 10,2 volts. Então, por favor, peguem aí a apostila que vocês receberam. Esse material foi enviado junto com esse CD de treinamento. Então, façam a correção aí no pino 14, a tensão é de 10,2 volts, ok? O restante das tensões, elas estão corretas, né? Então, pessoal, eu só gostaria de salientar aí para que vocês corrijam aí a tensão no pino 14, que tanto para 110 como 220 volts é de 10,2, ok? Então, vocês têm aí a tensão, tanto em 110 como 220, de todos os pinos do IC600, quando vocês precisarem estar analisando, fazendo algum tipo de manutenção, né? Vocês podem reparar aí que as tensões são praticamente as mesmas, uma vez que a fonte sempre vai trabalhar na mesma frequência, né? E tendo sempre a mesma tensão lá em cima da ponte retificadora, que é o D600, sempre aproximadamente 300 volts, que nem a gente comentou. Então, pino 18 aí, 280, 340, vem daí os 300 volts aproximadamente, ok? Bom, nesse slide aí, nós temos 3 pinos de alimentação, né? Então, é o pino 18, o pino de VD, mostrando aí com a bolinha vermelha, o pino 8, que é o VC1, aliás, e o pino 14, que é a tensão de VB, ok? Bom, são 3 alimentações então que a gente tem em cima desse IC600, que é o nosso oscilador. Então vou pedir aí pro Alexandre mudar aí o nosso slide e vamos aí então estar analisando o circuito oscilador. Pessoal, o circuito oscilador do chassi VA5D basicamente é composto por esses componentes que estão dentro aí desse quadrado aí azul, né? Ou seja, composto pelo IC600, que é o circuito integrado MCZ3001D, e pelos 2 transistores FET, Q600 e Q601. Então são os componentes principais. Logicamente, a gente tem aí capacitores, resistores, que estão fazendo a polarização tanto do IC como dos 2 transistores FET, ok? Então, quando a gente falar defeito no circuito oscilador ou checar o circuito oscilador, a gente está
falando a respeito desse conjunto de componentes aí que vocês têm marcados aí, demarcados por esse quadrado azul, ok? Então, pessoal, esse é o circuito oscilador e, como a gente tinha dito anteriormente, a frequência de trabalho desse circuito oscilador, para que a gente mantenha sempre os 135 volts na linha de mais B, gira em torno de 80 kHz. Então essa é a frequência de trabalho e a tensão é de 378 volts pico a pico. Então a gente vai medir uma determinada forma de onda, a gente vai mostrar para vocês onde vocês vão medir essa forma de onda, e essa forma de onda tem que estar na frequência próxima de 80 kHz e com uma tensão de 378 volts pico a pico. Então nós vamos mostrar aí para vocês qual que é essa forma de onda. Tá aí, pessoal, forma de onda, certo? Tem esse formato, uma forma de onda praticamente quadrada, né? Então ela está numa frequência de 81,55 kHz, como a gente disse a vocês, próxima a 80 kHz, né? Frequência de trabalho, e a tensão de volts pico a pico, né? De 378, ok? 378 volts pico a pico, 80 kHz é a frequência que vocês vão ter que estar medindo com o osciloscópio, né? No circuito oscilador. Bom, como que a gente obtém essa forma de onda? Onde é medida essa forma de onda? Essa forma de onda é medida com o osciloscópio, você conectando a ponteira positiva do osciloscópio no source de Q600, indicado aí com o tique azul, e a ponteira negativa do osciloscópio você coloca no source de Q601, a indicação com a estrelinha amarela, ok? Então, em cima desses dois pontos, vocês vão obter essa forma de onda com essa frequência e essa amplitude. Se a forma de onda, na hora que você estiver medindo, ela tiver alguma distorção na parte superior da forma de onda, indicado aí com essa faixinha azul, ok? Então, se estiver distorcendo essa parte superior ou distorcendo a parte inferior da forma de onda, indicado aí com o quadradinho vermelho, tá? Você tem algum problema no oscilador, algum defeito na fonte de alimentação. Então não adianta deixar o televisor ligado com essa forma de onda distorcida, que passando um determinado período esse televisor vai apresentar defeito. Pode queimar o oscilador, queimar os transistores FETs, né? Então é aquele defeito que eu consertei a fonte de alimentação, troquei o FET lá, tudo, liguei. Depois de meia hora, 40 minutos, ou depois de um dia, o televisor volta a queimar, tá? Então toma cuidado, que às vezes você tem algum ruído nessa frequência, um ruído nessa forma de onda, né? E que está provocando a queima. Então a forma de onda tem que estar limpinha, como mostra aí nesse slide aí na figura do lado, ok? Bom, pessoal, então nós vamos analisar agora como que é a partida desse circuito oscilador. Vamos analisar como se dá o funcionamento desse circuito oscilador. A gente vai estar abrindo aí o esquema elétrico para vocês e comentando a respeito, ok? Bom, tá aí o IC600, que é um MCZ3001, nosso conversor. Então, como o Alexandre comentou, uma vez acionado o relé RY600, né? RY600, uma vez acionado, a fase é colocada em cima da ponte retificadora D600 e o nível DC passa pelo resistor R688 e vai até o fuse resistor R615. Então, nesse ponto aqui, a tensão medida vai ser sempre próximo a 300 volts. Então, essa é independente da rede ser 110 ou 220. Então, essa tensão de 300 volts, ela vai alimentar o dreno do transistor FET, que é 600, né? Então, aí a gente tem a alimentação do dreno com 300 volts. E essa mesma tensão também vai alimentar
passando através do R640, que é um resistor de 1K, vai alimentar o pino 18, pino de VD do IC600, ok? Bom, estando o pino 18 alimentado com uma tensão próxima de 300 volts, o que precisa mais para o IC começar a funcionar? Eu preciso de uma tensão de partida, né? E essa tensão de partida é feita através do pino 1 do IC600. Então notem que no pino 1 nós temos aí um divisor resistivo, né? Composto por 3 resistores de 330K e um resistor de 9,1K que está em relação à massa. Então eu tenho aí um divisor resistivo. Então eu vou pegar uma tensão da linha de 300 volts, passa pelo resistor R630, R629 e R627 e uma tensão de aproximadamente 2,5 volts é injetada no pino 1, no pino de V-Sense, ok? Então, tendo a tensão de 18, no pino 18, de 300 volts, e uma tensão de 2,5 no pino 1, o IC600 ele vai começar a funcionar. Como que se dá esse funcionamento? Bom, existe um regulador interno no IC600. Esse regulador, ele tem um circuito que vai pegar a tensão de 300 volts no pino 18, né, e vai diminuir essa tensão para aproximadamente 10,6, 10,8, e essa tensão de 10,6, 10,8 vai sair no pino 10, no pino de VC2. Então esse regulador interno, ele transforma a tensão do pino 18 de 300 volts aproximadamente e derruba essa tensão para cerca de 10,6, 10,8 volts no pino 10. Essa tensão no pino 10, essa tensão que sai do pino 10, ela vai passar pelo diodo D618, né? D618, vai ter uma queda aí de 0,6, 0,7 volts, e a tensão é injetada no pino 14, uma tensão então de aproximadamente 10,2 volts, aquela tensão que a gente pediu para vocês corrigirem na tabelinha que a gente mostrou, tá? Então no pino 14 vocês vão ter aproximadamente 10,2 volts, ok? Bom, quando aparecer a tensão de 10,2 volts no pino 14, o oscilador interno ele começa a funcionar. Então o oscilador interno funcionando, começa a aparecer nível de sinal para a base dos transistores FETs. Então aparece um nível de sinal no pino 16, pino CC, tá? E aparece um nível de sinal no pino 12, no pino de VG, ok? Então vocês têm que entender o seguinte, que os transistores FETs Q600 e Q601 nada mais são do que a etapa de potência desse oscilador. E todo o circuito oscilador, todo o pré dessa potência é o IC600, ok? Bom, tendo sinal no pino 12 e no pino 16, os transistores Q600 e Q601 amplificam esse sinal e começa então a circular uma corrente pelo enrolamento primário do transformador T604, entre os enrolamentos 1 e 3. Então no enrolamento 1 e 3, que a gente está mostrando aí com a mãozinha, é o enrolamento primário do transformador T604. Bom, circulando essa tensão, né, essa corrente no enrolamento primário do transformador, começa a induzir campo magnético nos enrolamentos secundários do transformador T604. E com isso começa a aparecer tensão no pino 17 e 18, no pino 15 e 16, né, 13 e 14, assim sucessivamente. Também no enrolamento secundário entre os pinos 5 e 6. Tá? Entre o pino 5 e 6, não aparece aí no desenho, mas existe um enrolamento. Então, no pino
5, no caso, a gente vai ter uma tensão aproximadamente aí de uns 18 a 20 volts AC, tá? Então essa tensão AC, ela vai passar pelo resistor R619, 0,47 ohms. Essa tensão AC, ela vai ser retificada pelo diodo D631 e filtrada pelo capacitor C642. Então a gente vai ter um nível aí DC de aproximadamente 18 volts. Então se a gente seguir essa linha, essa tensão de 18 volts vai ser aplicada ao pino 8, pino de VC1, ok? Bom, quando o IC601 recebe essa tensão no pino 18, uma tensão quase que estabilizada, ele vai fazer o quê? Ele vai desligar o regulador que mantinha a tensão no pino 10 funcionando. Essa tensão no pino 10, ela era drenada do pino 18, lá de VD. Então ele desliga esse pino 18, ele não utiliza mais a tensão de 300 volts, e a tensão do pino 2, ela passa a ser controlada através do pino 8. Então ele pega a tensão de 18, derruba para a tensão de 10 volts, 10,7 volts aproximadamente, mantém esses 10 volts, 10,7 volts no pino 10, ok? Então, recebeu tensão no pino 8, ele desliga o pino 18 e passa o integrado a ser alimentado exclusivamente pelo pino 8, ok? E aí o procedimento de funcionamento do oscilador, ele permanece o mesmo, só desliga lá do pino 18, ok? Então, esse é o princípio de funcionamento, né, do IC600 no momento da partida. Veja, ele ainda não está controlando 135 volts, não está regulando, foi só início da oscilação, começou a funcionar. Tanto que se a gente medir aí a frequência, né, entre o Source de Q600 e o Source de Q601, se a gente conseguisse medir, a gente verificaria que a frequência ela é um pouco mais alta do que a frequência de trabalho, que é 80 kHz. No início, essa frequência fica em 125 kHz aproximadamente. Ou seja, se a frequência começa a aumentar, a tensão na saída de mais B começa a diminuir. Então a frequência de 125 kHz daria aí uma tensão de saída aproximadamente de uns 127, 128 volts na linha de mais B, ok? Por quê? Porque está ainda sem controle. Nós vamos ver agora como que funciona esse controle.